Boa noite a todos. Retornamos então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Espero que todos tenham tido boas festas, com muita saúde, muita paz em família, né? Eu fiquei afastada aí 2 semanas de vocês, e estamos retornando hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Para quem nos acompanhava, para quem está chegando hoje, nós já estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, e especificamente hoje nós vamos dar continuidade a partir da questão 172, trabalhando então encarnação nos diferentes mundos. Esse capítulo 4 que nós estamos estudando, iniciamos no ano passado, em 2020, né? Vamos dar continuidade, é o da pluralidade das existências. Então nós viemos acompanhando então alguns esclarecimentos que a espiritualidade vem prestando sobre essa informação que os espíritos são unânimes em dizer, né, que existe vida em todos os planetas do universo, né? Então Kardec vem trazendo uma série de questões abordando estas informações iniciais dos espíritos. Então, ele cuidou de fazer, como sempre, subdivisão dentro dos capítulos que ele nos traz. Então, hoje nós estamos justamente estudando o subtítulo Encarnação nos diferentes mundos. Na questão 172, Kardec pergunta: as nossas diversas experiências corporais se verificam todas na Terra? Então, quer dizer, ele está falando dos espíritos, ele como um espírito encarnado na Terra. Então, ele quer saber se as reencarnações que os espíritos explicam serem uma realidade, que elas se dão sempre na Terra. Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Em algumas questões anteriores, em capítulos anteriores do próprio Livro dos Espíritos, eles já haviam nos trazido respostas, esclarecimentos, dizendo que a Terra, assim como a sua humanidade, não é a expressão maior de avanço dentro da obra de criação do Pai. E dentro, quando nós estudamos aquela divisão, né, aquela escala espírita dos mundos, isso ficou muito claro para nós, quando os espíritos afirmam então que a Terra era um planeta de provas e de expiações, ou seja, naquela subdivisão trazida pelos espíritos e por Kardec, que tem uma efetividade didática, né, porque eles afirmaram que não é nada engessado, mas só para fruto de melhor entendimento nosso. Então, dentro daquela divisão que abordava 5 categorias de planetas e, consequentemente, 5 níveis evolutivos de humanidades, a Terra estava tão somente, digamos assim, no 4º nível. O 5º nível seria de mundos primitivos, o 4º de mundos de provas e de expiações. Então, já naquela ocasião, nós estudamos as características de cada um dos mundos dentro da classificação que os espíritos nos apresentaram, e vimos então que a humanidade, a do século XIX e ainda a nossa do século XXI, na verdade ainda é muito atrasada em relação a mundos onde as humanidades já são mais avançadas, não somente moralmente, mas também intelectualmente falando. Porque a evolução do espírito, como nós fazemos questão de sempre frisar aqui, ela aborda, vamos dizer assim, esses 2 avanços do ser imortal. O desenvolvimento da sua inteligência e o desenvolvimento da sua capacidade de amar, da sua bondade, a vida moral do espírito. Então você não vai ter mundos superiores cujos espíritos não sejam avançados moral e intelectualmente falando. Mas nós vamos ter mundos tais qual a Terra, de provas e de expiações, onde o avanço intelectual já é bastante significativo, mas cujo atraso moral ainda se faz existir. Continua então Kardec
dentro desse título, né? Buscando maiores esclarecimentos dos espíritos. Pergunta ele na questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Ou seja, Kardec, ele reconhece, né, que a alma, quer dizer, o nosso espírito, ele necessita de várias reencarnações. Isso ficou muito claro para nós. Desde o início do Livro dos Espíritos, quando eles vêm nos apresentando os conceitos sobre progresso, os conceitos, inclusive, sobre a reencarnação, sobre a nossa criação pelo Pai, como princípio inteligente, simples, né, e ignorante ainda, mas fadado a evoluir em busca da perfeição relativa que poderemos atingir como criaturas, né, como seres espiritualizados que somos. E então Kardec quer saber se essas reencarnações que são necessárias ao espírito, se elas se dão em um mundo, em outro, ou se elas acontecem sempre no mesmo mundo. E eles respondem: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Então, aqui nós vamos trabalhar com duas informações importantes que os espíritos nos trazem. Primeiro, aqui é comum, aqui é usual, de nós reencarnarmos repetidas vezes em um mesmo planeta, em um mesmo mundo. Ou seja, que é absolutamente natural que nós, que estamos agora encarnados, que nós já tenhamos reencarnado diversas vezes na Terra. E que possamos vir reencarnar nela ainda outras tantas. Então, essa é a primeira informação. Então, nós podemos sim, e é isso que acontece, reencarnar várias vezes em um mesmo mundo. Mas eles dizem que, em geral, isso também acontece, principalmente quando nós não evoluímos o suficiente para nos despedir deste mundo. Em outras palavras, nós estamos em uma escola planetária de provas e de expiações. Se o nosso aprendizado, consoante o nosso livre-arbítrio, as escolhas que vamos fazendo, se o nosso aprendizado, pela vontade nossa, se efetivasse de forma, digamos assim, mais fiel aos princípios divinos, se nós fôssemos mais cordatos, se as nossas escolhas fossem mais em consonância com o que os emissários divinos nos trazem de informações acerca do amor, do respeito, da caridade, da harmonia, do equilíbrio, enfim, de todas estas virtudes que todas as religiões vão falar. Não somente a religião cristã, mas todas as religiões no planeta falam destas virtudes. Se nós fôssemos buscar lá conceitos que Confúcio trouxe há 5 séculos atrás, se nós fôssemos buscar alguns conceitos que nós vamos encontrar no Livro dos Mortos da Antiguidade Egípcia, quer dizer, todos estes livros, se nós pudéssemos espremê-los, as principais lições seriam de respeito, de harmonia íntima e para com os outros, de justiça, de amor, de compreensão, de solidariedade. Então, estes são conceitos que são ofertados à humanidade terrena pelo Pai, através de incontáveis emissários que Ele sempre enviou para nos alertar, para nos relembrar, para nos ensinar. Então, nós vamos perceber que, uma vez que nós estamos nesta escola, se nós fôssemos mais atentos, mais cordatos, mais humildes, se conseguíssemos compreender estes ensinamentos destes emissários divinos e vivenciá-los de forma mais rápida, nós já poderíamos nos ter despedido desta escola terrena. Se aqui ainda estamos estagiando, repetidas vezes, é porque ainda não apreendemos todas as lições
que o ensino nesta casa planetária aborda. E é assim que se faz. Vamos pensar numa figura mais simples, trazer analogicamente para a visão das nossas escolas terrenas. As várias séries. Enquanto o aluno não aprende efetivamente, ou pelo menos assim deveria ser, não aprende efetivamente as matérias que o 5º ano aborda, ele não encontra-se preparado para passar para o 6º. Em um conceito mais amplo ainda, enquanto um aluno não apreende e sabe utilizar-se dos ensinamentos que o 1º grau traz e que o 2º grau traz, ele não pode ir para uma faculdade. São etapas. Etapas que o estudante deve obedecer e, analogicamente, etapas que o espírito imortal deve aprender, digamos assim, viver. Então, enquanto o nosso espírito está em sintonia com o mundo de provas e expiações da Terra, enquanto nós ainda nos sujeitamos a repetidas reencarnações, porque trazemos ainda sombras, débitos, lições que não conseguimos vivenciar, nós vamos continuar na mesma escola. Mas na medida em que aprendemos as lições, em que o nosso livre-arbítrio nos auxilia a fazer melhores escolhas, e o nosso espírito evolui intelectual e moralmente, nós poderíamos nos despedir da Terra e trilhar novas lições em outras escolas planetárias, eis que elas existem. Inferiores à Terra, superiores à Terra. Então, melhor preparados, podemos estagiar em escolas mais preparadas. Então, os espíritos nos trazem esses dois importantes conceitos que é preciso que a gente compreenda a lógica. Por isso que eu trouxe para vocês essa ideia, né, das escolas do nosso mundo físico. Porque se nós pegássemos um aluno de 5ª série, que ainda não, digamos assim, não dominou as matérias da 5ª série, se nós o tirássemos e colocássemos em uma faculdade, seja ela qual fosse, ele não iria conseguir acompanhar o estudo. Ele não iria desenvolver-se a contento. Né? Isso na normalidade das criaturas. Porque é claro que existem almas que nós rotulamos como gênios, né? Que trazem maiores lembranças, aptidões, porque já estudaram muito como espíritos, e conseguem então avançar, pelo menos intelectualmente falando, de forma muito mais rápida que a maioria das crianças. Mas o normal é que nós atravessemos cada etapa de ensino. O normal, o usual aos espíritos, é que estagiem naquela casa planetária específica até que compreendam as lições necessárias para que possam avançar para uma escola planetária superior. Na linha A dessa mesma questão 173, Kardec pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Então, quer dizer, já que os espíritos falaram que nós podemos reencarnar repetidas vezes no mundo, né? Kardec quer saber, então nós podemos voltar aqui na Terra várias vezes? Certamente, é a resposta deles. Na linha B, Kardec ainda pergunta: podemos voltar a quer dizer, a Terra, depois de termos vivido em outros mundos? Quer dizer, será que eu, como espírito imortal, termino a minha experiência educativa na Terra e sou chamada, então, a vivenciar novas lições em um mundo um pouco mais avançado que a Terra? Será que eu posso retornar algum dia para a Terra? É isso que Kardec quer saber. Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Eles vão entrar nas próximas questões em maiores detalhes, principalmente relacionados a missões. Ou seja, nós vimos anteriormente, pela lógica, quando abordamos um pouquinho sobre umbral,
sobre planos espirituais superiores e sobre o plano material dos encarnados, nós vimos, por exemplo, nós afirmamos que conforme o nosso desencarne, nós somos atraídos a um plano espiritual específico da própria Terra. Estamos falando de psicosfera da Terra, de planos espirituais da Terra. E nós afirmamos naquela ocasião, e trouxemos vários exemplos para vocês, né, que quando nós estamos em planos superiores, é absolutamente natural e até esperado isso dos espíritos mais evoluídos, que eles desçam a planos inferiores para auxiliar, para trabalhar, para socorrer e para instruir. Então nós vamos ver, por exemplo, na colônia Nosso Lar, né, relatada, descrita pelo espírito André Luiz nos livros do Chico. Eu já falei para vocês dessa coleção, que para mim é formidável. Para mim nenhum espírita pode passar sem ler essa coleção, essa incontável reportagem que André Luiz faz do plano espiritual, daquilo que ele encontrou no plano espiritual. Então André Luiz vem falar, não só no primeiro livro, mas em várias das suas obras, né, de reuniões, de assembleias que eram realizadas no plano espiritual em que ele se encontrava, recebendo espíritos de planos superiores que se materializavam para trazer instruções, esclarecimentos, consolo aos espíritos da faixa evolutiva de André Luiz. Então isso acontecia no plano espiritual. Então, se isso acontece no plano material, no plano espiritual onde André estava, nós vamos perceber que isso também acontece no plano material. Só que aqui, para que os espíritos venham nos instruir, não basta que eles se materializem. Isso acontece nos fenômenos de efeitos físicos mediúnicos, mas a durabilidade é muito pouca. Então, para que determinadas lições sejam trazidas ao plano físico da matéria, é preciso que espíritos de outros planos superiores, que eles possam renascer. Então, neste caso, nós temos exatamente essa resposta que os espíritos estão dando. Quer dizer, são espíritos, muitas vezes não estão nem mais sujeitos a reencarnar, ou seja, não tem mais provas a executar, não tem mais expiações a consertar. E estes espíritos, então, retornam ao plano físico, renascem no plano físico, para auxiliar a humanidade que aqui fica. O exemplo maior que nós temos é o de Jesus. Jesus, governador espiritual da Terra, já era Jesus quando da criação do planeta. Emmanuel traz uma descrição, a meu ver, quase poética, de Jesus e da formação do planeta no livro A Caminho da Luz. Mas existem outras obras onde nós vamos encontrar e vamos poder meditar sobre o quão significativo foi, quanto era grande Jesus para que ele recebesse na sua alçada a direção planetária da Terra. Jesus já era Jesus, antes da formação do nosso planeta. Ou seja, o mestre é espírito muito mais antigo que todos nós. E este mestre, ele, trazendo pessoalmente lição, cumprindo os desígnios do Pai, pessoalmente também encarnou na Terra. Nós acabamos de falar que Deus sempre enviou dos seus emissários, coordenados todos eles por Jesus. Porque desde os tempos mais primitivos da Terra, Jesus já era o governador espiritual da Terra, cercado de incontáveis trabalhadores, poderíamos dizer angelicais, siderais, divinos, que o auxiliavam e o auxiliam na direção do planeta, assim como de toda a humanidade. Então, se Jesus era este espírito, claro que já não mais fadado a provas, a expiações, a roda das reencarnações, como diriam os budistas, ele já estava isento de tudo isso.
Ele já espírito crístico, que já havia alcançado a evolução maior que nós podemos conceber, ele encarnou na Terra para trazer da sua mensagem, ou seja, foi possível que ele tomasse novamente um corpo físico para que viesse então trazer a sua lição. Então ele é o maior exponencial dessa questão que Kardec está trazendo. Quer dizer, que é possível um espírito já de um mundo mais adiantado retornar ao mundo inferior, ao mundo mais atrasado do qual ele se encontra, para cumprir tarefas, principalmente no campo da instrução das coletividades. Na questão 174, Kardec pergunta: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Eu até entendo porque Kardec deve ter pensado isso. O século XIX ainda era um século com muitas violências, com muitas injustiças. Infelizmente, alguma coisa não mudou até hoje, mas felizmente alguma coisa já mudou até hoje. O evoluir da humanidade é muito lento, isso nós podemos constatar. E imagino eu que Kardec fez essa pergunta porque inevitavelmente, hora ou outra, devia passar pela cabeça dele, diante dos esclarecimentos prestados pelos espíritos superiores, deveria passar aquele pensamento: se eu desencarnasse e fosse para um plano espiritual mais harmonioso como o que eles estão descrevendo, eu não iria voltar para esse mundo terreno. Mas eu tenho a impressão que se isso passava rapidamente pela mente de Kardec, assim como passa, tenho a impressão, algumas vezes pelas nossas, foi exatamente isso o motivo dele fazer essa pergunta aos espíritos. É necessário retornar mesmo? Reencarnar na Terra? Não dá para a gente continuar só como espírito desencarnado? Aprender e evoluir só nos planos espirituais, claro, melhores, mais, digamos assim, superiores? E os espíritos vão responder: não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Então, aqui também, essa resposta, que a princípio parece sucinta, ela traz duas informações dos espíritos muito importantes. Primeiro, que não dá para a gente querer ficar só no plano espiritual. Nenhum espírito da nossa condição evolutiva, espíritos medianos, mas mais próximos do primitivismo do que da superioridade, então nenhum espírito do nosso teor vibratório pode, digamos assim, recusar-se indefinidamente a retornar ao mundo físico. Ou seja, nós ainda estamos fadados à roda da reencarnação, porque precisamos aprender. Para aprender, para evoluir, é necessário que nós retornemos ao mundo físico. Eis que nós temos tarefas a realizar dentro da obra de criação do próprio Pai, porque assim o quis o Pai. Essa é a primeira informação. Então, que os espíritos podem até teimar, recusarem-se a reencarnar, mas, pelo relato de várias obras a respeito disso, nós sabemos que com o tempo, muito tempo passado, sem que o espírito reencarne, ele inicia uma perda gradativa do seu perispírito. Eu ia dizer do contorno do seu perispírito. Porque o perispírito é um corpo semimaterial, plasmável, cujo poder mental, dependendo do espírito, exerce um poder muito significativo. Então, existem espíritos, e há relatos deles nos livros, que permanecem, às vezes, 1 milênio ou mais sem reencarnar. E, via de regra, são espíritos com alto poder mental. Nós estamos falando de espíritos não evoluídos. Porque quanto mais evoluído você é,
mais tempo você pode efetivamente permanecer no plano espiritual, porque menos provas e menos expiações você vai ter que cumprir no plano material. Então, estes espíritos, os mais evoluídos, naturalmente passam longos períodos na espiritualidade e eventualmente retornam ao plano físico da matéria, ou para dar continuidade ao seu processo evolutivo, ou mesmo para as missões que nós mencionamos agora há pouco. Mas em relação a espíritos inferiores, por isso que eu comecei essa questão falando, né, da nossa categoria, do nosso teor vibratório, espíritos medianos para inferiores, nós que ainda necessitamos do retorno ao plano físico, porque não trazemos, longe disso estamos, a perfeição dos nossos espíritos. Nós temos relatos de espíritos que passam muito tempo sem reencarnar, porque assim desejam. Espíritos inferiores. E que porque tem poder mental, porque muitas vezes tem conhecimento profundo sobre a manipulação da energia, inclusive do seu perispírito, eles conseguem permanecer muito tempo sem reencarnar nos planos espirituais inferiores. No entanto, a literatura, pelo menos que chega até hoje, pelo fruto dos nossos estudos, nós podemos concluir que também para eles existe um tempo. Nós não podemos precisar quanto tempo é este, 1.000, 2.000, 3.000 anos. Não há essa mensuração. O fato é que, pelo relato dos espíritos, as equipes socorristas, principalmente dos benfeitores que nos trazem essa informação, em determinado ponto da sua trajetória, estes espíritos passam a ficar mais cansados, mais desapontados, mais desalentados, ou se deixaram tomar tanto pelo ódio, pela prática do mal, pelo combate efetivo a Jesus e às suas lições amorosas, que eles iniciam uma perda gradativa da forma perispiritual. Neste instante, estes espíritos, via de regra, são socorridos. Atualmente, em que nós estamos vivenciando esse período de transição da Terra, os espíritos dizem mais, que estes espíritos, quando então atendidos pelo plano espiritual, aqueles que estão há longo tempo sem reencarnar, e que já iniciaram a perda gradativa da sua forma perispiritual, estes não mais poderão reencarnar na Terra. Estes espíritos estão sendo hoje, nesse período de transição, preparados, porque irão retomar o seu aprendizado, ou continuar o seu aprendizado dentro da evolução, que é lei para todos, em outras casas planetárias. Este período de transição fala nisso. Então, aqueles ainda muito agarrados ao mal, à crueldade, ao desespero, inclusive à luta contra o mestre, estes que há muito tempo se recusam a retornar ao plano físico, hoje, nessa fase planetária que atravessamos, não vão mais permanecer na Terra. Agora, e aqueles outros? Ainda espíritos inferiores, quem fica? Quem vai? Bom, fica, segundo os espíritos, aqueles de boa vontade. Não ficarão espíritos santificados na Terra. Até porque não é a característica geral nossa. Mas, segundo os espíritos, ficarão aqueles que têm boa vontade. Aqueles que muitas vezes querem ser bons e não conseguem ser bons o tempo todo. Ou no dizer do Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas são espíritos que estão enfrentando uma luta pessoal, porque eles já sabem o bem que gostariam de fazer. Irão embora aqueles que não sabem o significado do bem. Irão embora aqueles que não têm nenhum respeito pelo seu semelhante, nenhum respeito pela natureza, nenhum respeito pelo mundo que os acolhe há milênios como casa planetária educativa. Irão partir da Terra,
os espíritos que lutam contra as lições do Mestre Jesus, não como punição do amado Mestre, mas como necessidade, uma vez que o seu padrão vibratório não mais apresentará sintonia com o padrão que a Terra irá atingir ao fim deste período de transição, quando será então um mundo de regeneração. Se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Aqui a gente finaliza então com essa questão 174. Amanhã a gente está de volta, de novo às 7 horas, para mais meia horinha do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Um bom abraço para todos vocês. Eu agradeço a presença da Bárbara, da Tereza, do Carlos, da Vita. Agradeço a vocês, a presença de todos vocês. E um grande abraço. Até amanhã.